Audiobook A Casa do Penhasco. Capítulo 2 A Casa do Penhasco. Poirot, disse eu, estive pensando. É um excelente exercício, meu amigo. Continue. Estávamos sentados um de frente para o outro, enquanto almoçávamos em uma pequena mesa perto da janela. Este tiro deve ter sido disparado muito perto de nós, mas não ouvimos nada. E você imagina que, em meio ao silêncio do terraço, quebrado apenas pelo barulho das ondas do mar, nós deveríamos tê-lo ouvido. Bom, é no mínimo estranho. Não, não é nada estranho. Às vezes nos acostumamos tanto com alguns ruídos que nem ouvimos mais depois de um tempo. Havia barcos a motor passando pela baía durante toda a manhã, meu amigo. Você pode ter se incomodado no começo com eles, mas logo depois já não estava mais reparando nisso. E agora, mal foi. Alguém quase poderia atirar com uma metralhadora por aqui sem que você nem percebesse, com todos aqueles barcos no mar. Sim, é verdade. Ah, voilà! Murmurou Poirot. Se não é a Mademoiselle e seus amigos, parece que vieram para almoçar. Terei que devolver o chapéu a ela agora mesmo. Mas não importa. Esse assunto é sério bastante para justificar uma visita por si só. Poirot se levantou com toda agilidade, atravessou a sala às pressas e entregou o chapéu, fazendo uma reverência, enquanto a senhorita Buckle e seus amigos se sentavam à mesa. Eles estavam em 4. Nick Buckle, o comandante Challenger, um homem e outra jovem. Do lugar onde estávamos, tínhamos a visão perfeita da mesa onde eles se sentaram. De tempos em tempos, as gargalhadas do marinheiro irrompiam ao longe. Ele parecia ser um sujeito simples e agradável, e já havia me cativado. Meu amigo ficou calado e distraído durante a refeição. Ele picou seu pão, soltou exclamações estranhas para si mesmo e arrumou tudo o que havia sobre a mesa. Tentei conversar, mas logo desisti ao ver que não teria sucesso. Ele continuou sentado à mesa por muito tempo, mesmo depois de terminar seu queijo. No entanto, assim que o outro grupo se levantou, ele fez o mesmo. Todos ainda estavam se acomodando em uma mesa na sala de estar, quando Poirot foi marchando até eles com uma postura quase militar e falou diretamente com Nick. Mademoiselle, gostaria de dar uma palavrinha com a senhorita. A jovem franziu a testa e logo entendi sua reação. Ela achou que a presença daquele pequeno estrangeiro, de jeito estranho, poderia acabar sendo um incômodo. Era algo bastante compreensível, pois imaginava como aquilo deveria parecer aos seus olhos. Por impulso, ela deu alguns passos para o lado, mas, logo em seguida, viu uma expressão de surpresa iluminar seu rosto, ao ouvir as rápidas palavras sussurradas de Poirot. Eu, por minha vez, estava me sentindo um tanto desconfortável e constrangido. Com toda a cortesia, Challenger veio ao meu socorro, oferecendo-me um cigarro e fazendo algum comentário vago. Nós trocamos olhares e a afeição que eu sentia por ele parecia ser recíproca. Acho que eu fazia mais o gênero dele do que o sujeito com quem ele tinha acabado de almoçar. Sujeito esse que eu agora estava tendo a oportunidade de analisar melhor. Um jovem alto, bem aperfeiçoado e elegante, com um nariz meio largo e uma beleza talvez até exagerada. Ele tinha um ar presunçoso e falava com uma voz arrastada. No entanto, o que mais me desagradou foi o seu jeito pomposo demais. Olhei então para a mulher. Ela estava sentada com as costas retas de frente para mim, em uma cadeira grande, e tinha acabado de tirar seu chapéu. Era uma figura incomum. Uma donzela exausta seria sua melhor descrição. Tinha belos cabelos quase sem cor repartidos ao meio, que desciam sobre suas orelhas, amarradas na altura do pescoço. Seu rosto era pálido e magro como um de um cadáver, mas ainda assim curiosamente bonito. Seus olhos eram cinzentos, muito claros e tinha pupilas grandes. Ela ostentava um intrigante ar de indiferença. De repente, ela olhou para mim e falou.
Por favor, sente-se enquanto seu amigo conversa com Nick. Ela tinha uma voz afetada, languida e artificial, mas encantadora por algum motivo, com uma espécie de beleza ressoante que permanecia no ar. Tive a impressão de que era a pessoa mais cansada que já tinha visto na vida, mas em um cansaço mental, não físico, como se tivesse acabado de descobrir que tudo no mundo era vazio e inútil. A senhorita Booker teve a gentileza de ajudar meu amigo hoje de manhã, quando ele torceu o tornozelo. Expliquei enquanto aceitava seu convite. Ela nos contou, disse ela, olhando para mim, ainda indiferente. Mas não me parece haver nada errado com o tornozelo dele agora, não acha? Senti meu rosto ficando vermelho. Foi só uma leve torção, expliquei. Ah, sim. Fico feliz em saber que Nick não inventou essa história toda. Ela é a maior mentirosa que Deus já pôs nesse mundo, sabia? Ela tem uma imaginação incrível. É um dom em tanto. Eu não soube o que dizer, mas ela pareceu se divertir com o meu desconforto. Ela é minha amiga há muito tempo, contou. E sempre achei a lealdade uma virtude muito tediosa. Não concorda? Ainda mais nos escoceses. Todos tão austeros e preocupados com coisas como sabá. Mas Nick é uma bela mentirosa. Não é mesmo, Jean? Ela inventou uma história fantástica sobre os freios do carro, mas Jean disse que não havia nada de errado com eles. O homem bem apessoado respondeu com uma bela voz suave. E olhe que eu entendo um pouco de carros. Ele virou a cabeça de lado. Estacionado lá fora, entre alguns outros, estava um carro comprido e vermelho, que parecia mais comprido e vermelho do que qualquer outro carro no mundo. O veículo tinha um enorme capô reluzente de metal polido. Um carrão. É aquele o seu carro? Perguntei por impulso, repetindo. Ele acenou a cabeça. É sim. Senti uma vontade imensa de dizer, só podia ser. Poirot voltou à mesa e eu me levantei. Ele me pegou pelo braço, fez uma rápida reverência para o grupo e então me levou embora sem hesitar. Está tudo certo, meu amigo. Iremos visitar Mademoiselle na casa do penhasco às 6h30. Ela já terá voltado do seu passeio a essa hora. Sim, com toda certeza já terá voltado. E em segurança. Seu rosto parecia ansioso e seu tom preocupado. O que você disse a ela? Pedi a ela para que tivéssemos uma conversa assim que possível. Ela relutou um pouco, mas isso é natural. Imagino perfeitamente o que ela pensou. Quem é esse homenzinho? Um mero intrometido? Um novo rico? Um diretor de cinema? Ela teria recusado se pudesse, mas é difícil negar assim, no calor do momento, um pedido como esse. Ela me disse que estará lá às 6h30. Só é. Comentei que tudo parecia estar resolvido então, mas meu comentário não foi muito bem recebido. Na verdade, Poirot estava mais ajeitado do que nunca. Ele passou a tarde inteira andando de um lado para o outro pela nossa sala, murmurando sozinho e reorganizando e endireitando tudo o que via pela frente. Sempre que eu tentava falar alguma coisa, ele apenas sacudia as mãos e balançava a cabeça. Nós por fim saímos do hotel, quando ainda não eram nem 6h. Acho muito estranho que tente atirar em alguém no jardim de um hotel, comentei enquanto descíamos a escada do terraço. Só um louco faria algo assim. Eu discordo. Dado uma condição específica, poderia ser uma escolha bastante adequada. Primeiro, aquele jardim é pouco frequentado. Os hóspedes de hotéis como este agem feito um bando de ovelhas. Como é costume ficar no terraço com a vista para a baía, bem, a maioria se acomoda por lá. Apenas um sujeito singular como eu prefere descansar olhando para o jardim. E mesmo eu não vi nada. O lugar tem muitos pontos cegos. Veja bem, árvores, grupo de palmeiras, canteiros de flores. Qualquer um poderia se esconder com toda facilidade sem ser visto por ninguém e ficar apenas esperando até que Mademoiselle passasse por ali, o que sem dúvida alguma iria acontecer.
Vir da casa do penhasco pela estrada até o hotel seria o mais demorado. Mademoiselle Nick Buckland é o tipo de pessoa que vive atrasada, sempre procurando algum atalho. Mas, ao mesmo tempo, o risco era enorme. Alguém poderia vê-lo e, além do mais, seria impossível fazer com que uma morte a tiros parecesse um acidente. Não, não um acidente. O que você quer dizer? Nada, é só uma ideia. Algo que pode ou não ter fundamento. Mas, deixando isso de lado por enquanto, o importante é que acabei de mencionar uma determinada condição específica. Que seria qual? Estou certo de que você mesmo pode responder isso, Hastings. Eu não quero privá-lo do prazer de bancar o gênio às minhas custas. Quanto sarcasmo! Quanta ironia! Mas bem, o que me saltou aos olhos foi o seguinte. O motivo não pode ser evidente. Pois, se fosse, aí sim seria arriscado demais. As pessoas se perguntariam, será que foi fulano? Onde estava fulano quando o tiro foi disparado? Mas não, o assassino, ou pretenso assassino, melhor dizendo, não pode ser alguém evidente. E é isso que mais me assusta, Hastings. Sim, nesse exato momento estou assustado. Eu tento me confortar pensando, eles andam sempre em 4. Ou, isso não faz sentido. Mas continuo assustado mesmo assim. Quero saber mais sobre esses acidentes dos quais ela falou. Em seguida, ele deu meia volta de repente. Ainda é cedo. Vamos subir pela estrada. Não há mais nada de novo para nós no jardim. Vamos investigar o caminho mais ortodoxo até a casa do penhasco. Saímos pelo portão principal do hotel e então subimos por uma íngreme colina à direita. No alto dela ficava uma estradinha com uma placa onde se lia Rota exclusiva para a casa do penhasco. Continuamos em frente por mais algumas centenas de metros, até um ponto onde a estradinha fazia uma curva abrupta e acabava em frente a um portão duplo, caindo de velho, que parecia estar precisando urgentemente de uma pintura nova. Logo depois, à direita, ficava um pequeno chalé que contrastava muito com os portões e a grama alta que cobria o caminho da estrada. O pequeno jardim ali em volta era muito bem conservado, e as janelas de batentes pintados, há pouco tempo, tinham cortinas novas e limpas. Curvando sobre um canteiro de flores, estava um homem de jaqueta desbotada. Ele se levantou ao ouvir o portão rangendo e olhou para nós. Com talvez seus 60 anos, ele tinha apenas 1,80 m de altura, um corpo forte e o rosto marcado pelo tempo. Ele era quase completamente careca. Seus olhos eram de um azul brilhante e reluziam sob o sol. Ele me pareceu ser um sujeito ótimo. Boa tarde, falou ao nos ver. Retribuiu o cumprimento e, enquanto seguíamos em frente, pude sentir seus olhos azuis cheios de curiosidade nos acompanhando pelas costas. Interessante, disse Poirot pensativo. Ele se calou, sem dar qualquer explicação sobre o que tinha achado interessante. A casa em si era grande e um tanto sombria. Várias árvores a cobriam, com galhos que chegavam a bater no teto. Ela estava claramente em péssimo estado. Poirot a analisou de cima a baixo antes de tocar a campainha. Uma campainha à moda antiga, que exigia um esforço hercúleo para ser ativada, então ecoava sem parar. A porta foi aberta por uma mulher de meia idade. Uma mulher decente, vestida de preto, como achei por meio bem descrevê-la. Uma senhora muito distinta, um tanto melancólica e completamente apática. Ela nos disse que senhorita Buckley ainda não havia retornado, e Poirot lhe explicou que tínhamos marcado um encontro. Ele teve certa dificuldade para convencê-la disso, já que a mulher parecia ser do tipo que não confiava muito em estrangeiros. Na verdade, fiquei até lisonjeado ao ver que foi a minha aparência o que resolveu a questão. Ela então nos levou até a sala de visitas para que ficássemos esperando até a senhorita Buckley voltar.
Não havia nada de lúgubre aqui. A sala tinha vista para o mar e era inundada pela luz do sol. A decoração era simples e apresentava estilos conflitantes, elementos ultramodernos sobrepostos a outros claramente vitorianos. As cortinas de brocado estavam desbotadas, mas os estofados dos sofás eram novos e elegantes, com almofadas bastante chamativas. As paredes eram adornadas com retratos de família. Achei alguns deles muito bem feitos. A sala tinha um gramofone e alguns discos espalhados em volta. Havia também um rádio portátil, quase nenhum livro e um jornal aberto sobre o braço do sofá. Poirot o pegou e depois o pôs de volta no lugar, fazendo uma careta. Era uma edição da Gazeta Semanal de Stylo. Alguma coisa o fez voltar a pegá-lo, e ele estava lendo uma coluna quando a porta se abriu e Nick Buckley entrou na sala. "Traga gelo, Ellen!" disse por cima do ombro, e então voltou para nós. "Bom, aqui estou eu!" E consegui despistar os outros. "Estou morrendo de curiosidade. O que desejam? Estou prestes a me tornar uma nova estrela de cinema?" Ela se virou para Poirot. O senhor foi tão sério que eu não consegui imaginar nenhum outro motivo para essa conversa. Por favor, faça-me a sua oferta. Sinto muito, mademoiselle, começou Poirot. Ah, não me diga que é outra coisa, implorou ela. Não me diga que o senhor está fazendo artesanato e quer me vender alguma peça. Mas não pode ser. Com esse bigode e ainda mais hospedado numa Majestic, que serve a pior comida e cobra os mais altos preços da Inglaterra? Não, simplesmente não pode ser. A mulher que havia nos recebido antes entrou na sala, trazendo gelo e as garrafas em uma bandeja. Nick começou a preparar os coquetéis com maestria, enquanto continuava falando. Depois de um tempo, acreditou que o silêncio de Poirot, algo incomum dele, acabou deixando-o incomodada. Ela parou de repente, enquanto enchia os copos, e disse com toda firmeza: "Pois bem, é o que eu quero que tudo fique, mademoiselle." Ele pegou o copo da mão dela. "A sua saúde, mademoiselle, a sua prolongada saúde." Ela não era nada tola e logo entendeu que havia algo por trás daquele tom. "Então, algum problema?" "Sim, mademoiselle, este aqui." Ele respondeu, estendendo a mão aberta com a bala sobre a palma. Ela a pegou, franzindo a testa. "Você sabe o que é isso?" "Sim, é claro que eu sei. É uma bala." "Exatamente. Mademoiselle, não foi uma abelha o que passou zunindo pelo seu rosto hoje de manhã, mas sim esta bala." "Então o senhor quer dizer que algum idiota estava dando tiros hoje no jardim do hotel?" "É o que me parece." "Ah, minha nossa!" exclamou ela com um ar sincero. "Acho que tem um anjo da guarda mesmo. Já é a 4ª vez que escapo da morte." "Sim, já é a 4ª vez. Gostaria de saber mais sobre os outros 3 acidentes, mademoiselle," disse Poirot. Ela olhou para ele. "Só quero ter certeza de que foram acidentes mesmo, mademoiselle." "Mas é claro que foram. O que mais poderia ser?" "Mademoiselle, peço que se prepare para um grande choque. E se alguém tivesse tentado tirar sua vida?" A única resposta de Nick foi uma gargalhada. Ela pareceu achar aquilo muito engraçado. "Mas que ideia incrível, meu querido homem! Quem neste mundo o senhor acha que poderia querer tentar contra minha vida? Não sou nenhuma jovem herdeira milionária. Minha morte não renderia nada a ninguém. Eu até gostaria que alguém tivesse mesmo tentado me matar. Seria muito emocionante. Mas receio que isso seja impossível." "Poderia me contar sobre os acidentes, mademoiselle?" "É claro! Não tenho muito a dizer. Foram coisas bobas. Tem um quadro pesado que fica sobre a minha cama.
Certa noite, ele caiu da parede. Por mero acaso, eu tinha acabado de ouvir uma porta batendo em algum lugar da casa e desci para fechá-la, e foi assim que escapei. Aquele quadro teria esmagado a minha cabeça. Bom, esse foi o primeiro. Poirot não esboçou qualquer sorriso. Continue, mademoiselle. Conte-me sobre o segundo. Ah, esse foi ainda mais bobo. Tem um caminho meio difícil no penhasco que sempre uso para descer até o mar. Há um rochedo lá de onde eu mergulho. Não sei como, mas uma pedra se soltou, desceu rolando e por muito pouco não me acertou. O terceiro foi bem diferente. Os freios do carro deram algum problema. Só não sei bem qual. O mecânico tentou me explicar, mas eu não entendi. Mas, enfim, se eu tivesse passado pelo portão e descido a colina, não teria como parar e acabaria me arrebentando no prédio da prefeitura. Seria uma batida dos infernos. O prédio não sofreria muito, claro, mas eu ficaria em pedaços. No entanto, como sempre me esqueço de alguma coisa, tive que voltar e acabei só atropelando a cerca viva de louros. E a senhorita não sabe mesmo qual foi o problema? O senhor pode perguntar aos mecânicos na oficina do Molte. Eles sabem. Foi uma coisa muito simples, alguma peça solta, eu acho. Não sei. Talvez o filho de Ellen, a criada que abriu a porta para vocês. Ela tem um garotinho. Tenha tirado algo do lugar. Meninos gostam de mexer em carros, mas, claro, a Ellen me jurou que nunca ouviu chegar perto do carro. Acho que alguma coisa já deveria estar solta mesmo, apesar do que Molte disse. Onde fica a sua garagem, mademoiselle? Do outro lado da casa. Ela sempre fica trancada? Nick arregalou os olhos, surpresa. Ah, não! Claro que não! Então qualquer um poderia ter mexido no carro sem que a senhorita soubesse? Bom, sim, acho que sim. Mas isso seria tão ridículo. Não, mademoiselle, não seria nada ridículo. A senhorita não entende. Está em perigo, em sério perigo. E sou eu quem está avisando. A senhorita não sabe quem eu sou? Não, respondeu Nick intrigada. Eu sou Hercule Poirot. Ah, soltou Nick, sem grande emoção. Ah, sim. Então você sabe quem eu sou? Ah, sim. Ela se contorceu, um tanto sem jeito, com um olhar assustado no rosto. Poirot a observou atentamente. Pela sua reação, imagino que não tenha lido os meus livros. Bom, não todos, mas eu sei quem é o senhor, claro. Ah, mademoiselle, a senhorita é uma mentirosa muito gentil, disse Poirot. Fiquei surpreso e me lembrei do que tinha ouvido no Hotel Majestic, naquele mesmo dia após o almoço. Esqueci-me de que é muito jovem, então é claro que nunca ouviu falar de mim. A fama é algo tão fugaz. Meu amigo aqui poderá lhe explicar melhor. Nick olhou para mim. Limpei minha garganta, um tanto acanhado. O Monsieur Poirot ou melhor, era um grande detetive, expliquei. Ah, meu amigo! Exclamou Poirot. Isso é tudo o que você tem a dizer? Por favor, diga logo a mademoiselle que sou um detetive singular, insuperável, o maior de toda a história. Creio que não é mais necessário, respondi. Você mesmo já disse. Ah, sim, mas seria muito melhor se eu pudesse ter mantido minha fachada de modéstia. Não devemos nos vangloriar de nossos próprios triunfos. E não há por que ter cães se nós mesmos somos forçados a latir, concordou Nick, em tom de brincadeira. E quem é esse cão, aliás? Dr. Watson, imagino? Meu nome é Hastings, corrigi com a voz séria. Hastings, como na Batalha de 1066, comentou Nick. E disse que não era culta. Enfim, isso tudo me parece um tanto fantástico demais. Acha mesmo que alguém querendo me matar?
Seria muito emocionante, mas esse tipo de coisa não acontece na vida real, claro, só em livros. O Monsieur Poirot está mesmo parecendo um cirurgião que inventou um novo tipo de operação, ou um médico que descobriu uma doença obscura e quer que todos estejam contaminados. Sacré Tomé! Esbravejou Poirot. Vamos levar isso a sério? Vocês jovens de hoje não conseguem levar nada a sério? Não seria nada engraçado se o seu belo corpinho estivesse estatelado no jardim do hotel, com um buraco aberto na cabeça e não no chapéu. Ninguém a ouviria rindo. Ouviria? Bom, talvez alguma sessão espírita, disse Nick. Mas, falando sério, Monsieur Poirot, é muito gentil do senhor se importar, mas tudo isso só pode ter sido um acidente. A senhorita é teimosa como um diabo. É daí que vem meu nome. Meu avô era famoso por supostamente ter vendido a alma ao diabo. Todos aqui o chamavam de Velho Nick. Ele era um velho safado, mas muito divertido. Eu o adorava e viajava junto com ele. Então passaram a nos chamar de Velho Nick e Jovem Nick. Meu nome de batismo é Magdala. Mas que nome comum? Sim, é uma espécie de nome de família. Há muitas Magdalas na linhagem dos Butlins. Uma delas foi aquela ali. Ela acenou a cabeça na direção de um quadro na parede. Ah! Exclamou Poirot. Em seguida, olhando para um retrato sobre a lareira, perguntou: E aquele é seu avô, mademoiselle? Sim, é um belo retrato, não acha? Jim Lázaro até se ofereceu para comprá-lo, mas eu não quis vendê-lo. Ainda tenho um grande amor pelo velho Nick. Ah! Poirot ficou em silêncio por um instante. E então disse com a voz muito séria: Enfim, voltando ao que importa. Escute, mademoiselle, eu a imploro que leve esse assunto a sério. Você está em perigo. Hoje mesmo alguém tentou assassiná-la com uma pistola Mauser. Uma pistola Mauser? Ela pareceu surpresa por um instante. Sim, por quê? A senhorita conhece alguém que tem uma Mauser? Ela abriu um sorriso. Sim, eu mesma. A senhorita? Sim, ela era do meu pai. Ele a trouxe da guerra e está por aqui desde então. Eu a vi esses dias mesmo naquela gaveta ali. Ela apontou para uma cômoda antiga. Em seguida, como quem acaba de ter uma ideia, foi até o móvel e puxou a gaveta. Parecendo um tanto atônita, ela se virou para nós. Sua voz agora tinha um tom diferente. Ah, ela sumiu!